Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira, que é uma série de vídeos onde eu falo sobre questões que travam seu negócio, sua criatividade e como é que você vai fazer, né, a partir dessas coisas para você não ser mais só uma herdeira dos boletos ou uma herdeira lá do Instagram que prega uma vida luxuosa, mas que na verdade a gente sabe que não vende nada. Eu me chamo Tamires Carvalho, trabalho como estrategista digital há mais de 5 anos e ao longo dessa minha jornada eu vi os empreendedores reclamando de várias coisas, várias questões, e uma delas era a falta de criatividade. E hoje eu vou falar qual é o princípio da criatividade que eu utilizo para ter tantas fontes de conteúdo, né? Como é que eu faço, além da linha editorial, além do calendário editorial, né? Além das minhas fontes, dos meus sites, qual que é o princípio de tudo? Como é que eu faço para ser mais criativa, né? Criar conteúdos para a área da estética, da medicina, da odontologia, ser uma fonte aí inesgotável de conteúdos. Bora lá? E pra gente começar esse papo super gostoso aqui, diretamente da sacada da minha casa, um conteúdo que eu faço super descontraída, eu quero falar uma coisa. Quando as pessoas me perguntam, Tamires, como eu faço para ter tanta criatividade? De onde você tira tantas ideias de conteúdo? E eu falo, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte: quem quer conversar com todo mundo acaba não conversando com ninguém. E a pessoa fica assim, tá, não entendi nada. Mas a verdade é que o princípio de tudo é o público. Quem é o seu público? É aí que você vai ser uma fonte inesgotável de criatividade, de conteúdo, tá? Para suas redes sociais. Há algum tempo atrás eu falava assim, gente, pode misturar o bolo todo, né? Eu conversava com quem queria ser social media, assim como eu, e eu queria conversar também com os meus clientes, né? As pessoas que me contratavam como social media. Só que com o tempo eu percebi que não dava para falar com esses dois públicos, né? Porque cada um tinha interesses diferentes, tá? Então, né, para você, antes de você fazer sua linha editorial, antes de você criar seu calendário editorial, você vai ter que definir o seu público-alvo e a sua persona. Tamires, o público-alvo e a persona, eles não são a mesma coisa? Como assim? A primeira coisa é que muita gente acha que as duas coisas são a mesma coisa, e a primeira coisa é explicar que elas não são a mesma coisa. Tem muita gente que também fala que público-alvo, quando você faz o público-alvo, você não precisa fazer a persona, e quando você faz a persona, você não precisa fazer o público-alvo. Só que na minha estratégia, no meu método, eu utilizo os dois, tanto o público-alvo quanto a persona. E eu vou te explicar os dois aqui, o porquê que eu utilizo os dois, e depois, no final desse vídeo, você vai me dizer se você vai preferir usar os dois, né, o público-alvo e a persona, ou se você vai utilizar somente um desses dois, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero te explicar é que o público-alvo, ele é referente a um grupo de pessoas, não a uma pessoa específica, é um grupo de pessoas. Ou seja, quando eu perguntar qual é o seu público-alvo, você vai definir para mim os dados demográficos dessa pessoa, que é a idade, o sexo, né, que é o gênero dessa pessoa, você vai definir onde ela mora, essas coisas. Mas você pode, por exemplo, no público-alvo, você tem a liberdade de quê? De colocar a idade, de 20 a 45 anos. Qual é a faixa salarial? É de 10 mil a 15 mil. Onde essa pessoa mora? Ela mora na região de Goiânia. Entende? Como no público-alvo você tem essa opção, essas opções, né? Essa gama de opções. Já na persona, a persona ela é diferente, tá? Na persona você não vai poder fazer isso. A persona você vai realmente criar uma pessoa ideal, ou seja, deixa de ser um grupo, como era no público-alvo, e passa agora a ser realmente uma pessoa específica. Então, quando eu falar para você assim, se eu te falasse hoje aqui, olha, coloca aí para mim como seria a pessoa ideal que iria entrar no seu negócio hoje e queria fechar um negócio com você. Você saberia me responder qual tipo de pessoa é essa? Pensa aí. Se você precisar, pausa esse vídeo, pensa e depois, ao longo desse conteúdo aqui, eu vou te explicar. Então, o momento de construção da sua persona é o momento onde você vai colocar ali, você vai realmente criar uma pessoa fictícia, como se essa pessoa fosse entrar no seu negócio e comprar logo de cara. Que pessoa seria essa? Né? Então, se a gente fosse montar aqui,
Vamos colocar até um nome, né, para essa pessoa fictícia do nosso negócio. O nome dela é Gabriela, ela tem 35 anos, ela trabalha com educação financeira, ela ganha mais ou menos, aí, não sei quanto ganha uma pessoa que tem educação, que trabalha com educação financeira, mas, enfim, ela ganha 40 mil, ela é casada, entende? Sabe, você não está dando opções, você está colocando, realmente, você está montando uma pessoa que compraria do seu negócio. Qual a pessoa ideal que entraria no seu negócio hoje e iria realmente fechar a venda? Se você começou o seu negócio, Tamires, eu não tenho a mínima ideia do meu cliente ideal, da minha persona. Eu sei quem é meu público-alvo, mas não sei quem é a minha persona. O que você vai fazer? A partir de hoje, um exercício para hoje, você vai analisar quem está entrando no seu negócio, tá? Você vai analisar se é mais homem ou mais mulher. Você vai analisar qual é a faixa de idade dessa pessoa. Analisa pela aliança se essa pessoa é casada ou solteira. E aí, assim, você vai conseguindo ver, então, meu público ideal, a minha pessoa ideal que entra aqui é a pessoa assim, assim, assado. Vai colocando, descrevendo realmente como é essa pessoa. Por exemplo, se você é uma loja que vende plus size, você não vai colocar lá na sua persona uma mulher que tem uma alimentação saudável, né? Não, você sabe que essa pessoa veste plus size, às vezes ela tem uma alimentação que não é tão legal. Então, assim, você sabe que as dores dessa pessoa, quais são as dores dessa pessoa? Você sabe que as dores dela são encontrar uma roupa legal, que não fique apertada demais, né? Você vai entendendo como que é o seu público a partir do momento também que você começa a visualizar ele. Quem que está mais entrando em contato com você? Você pelo menos entra na foto dessas pessoas lá no WhatsApp para ver, é uma pessoa mais é uma pessoa de mais ou menos uns 20 anos. Então todo mundo que entra comigo tem mais ou menos 20 anos. Então meu público-alvo, minha pessoa certa, lá a idade da minha pessoa, da minha persona é 20 anos. Você precisa desses dados para você ter mais criatividade. O princípio de tudo é o público, tá? Você precisa entender do seu público. Tamires, mas o meu produto, eu vendo ele para classe AA e para C. Eu sou assim, eu vendo para todo mundo que chega na minha loja. Você vai deixar de vender porque você está desenhando sua persona? Claro que não, gente. Eu mesma, eu já vendi para cliente que ganhava 30 mil no mês e eu já vendi o meu produto para cliente que ganha mais de 500 mil no mês. Entende? Eu não vou deixar de vender, mas como eu desenhei a minha persona, na hora de criar os meus conteúdos, eu sei onde eu vou bater. Né? Eu sei que a minha persona, por exemplo, são empreendedoras que estão começando. Então, lá no meu Instagram eu falo as dores, aqui no Papo de Herdeira eu falo como construir uma marca, como construir autoridade, porque as empreendedoras elas precisam disso para ter um negócio sólido, entende? Quando eu fui lá, quando eu vou, né, na verdade até hoje, em empresa de cliente, visitar cliente, às vezes ele fala, eu tô precisando de um social media, tô precisando de uma estratégia de marketing. Eu penso, meu Deus, às vezes nem era isso que a pessoa tá precisando, ela tá precisando de um treinamento de vendas, né? Ela tá precisando trocar equipe, enfim, outras coisas, né? Não só a questão de marketing. É por isso que eu trago esses conteúdos, né, para que as empreendedoras que estão começando, elas entendam que não é só a questão da rede social, tá? É a questão de engloba tudo, entende? Então eu entendo a minha persona, ela tá começando, ela pensa que tudo é marketing e é nisso que eu vou bater, entende? Então eu vou deixar de vender para quem chega em mim e não é mais uma eu presa, né? Que é aquela pessoa que é só ela na empresa. Não, eu não vou vender só para essa pessoa. Eu vou vender também para clientes que já estão aí no mercado há vários anos, que já faturam muito. Porém, a minha persona, o meu público ideal, a pessoa que mais compra de mim, é a pessoa que é uma eu presa, é uma pessoa que está começando, que quer saber onde ela está errando. É essa pessoa que compra uma consultoria, essa pessoa que compra um curso, né? Essa pessoa que me contrata como um social media, entende? Tamires, eu já não dou conta mais de tudo, já estou aqui engrenando e eu preciso de uma pessoa para me ajudar nas redes sociais, na estratégia do meu negócio. E aí essa pessoa me contrata. Outra pergunta que acaba surgindo bastante para mim é, Tamires,
eu tenho duas personas diferentes, eu tenho dois públicos-alvos diferentes. Eu posso trabalhar com a mesma rede social ou eu preciso ter duas redes sociais diferentes? Então, a questão é o seguinte, eu vou explicar agora. Se você, por exemplo, é uma lash designer, trabalho bastante com a área da estética, como eu já falei para vocês, com a área da beleza, então eu sempre vou estar dando esse exemplo aqui, tá? Se você é uma lash designer e você trabalha especificamente com extensão de cílios, você não dá cursos, o ideal é você ter apenas um perfil e que esse perfil seja o seu perfil pessoal, se o nome da sua empresa estiver atrelado ao seu nome, tá bom? Mas, Tamires, eu sou uma lash designer, eu trabalho com a extensão de cílios e eu trabalho dando cursos. O que você me indica? Eu indico que você separe esses dois perfis. Por quê? Porque dessa maneira você vai conseguir mensurar quem são os clientes que querem fazer a extensão de cílios com você e quem são os clientes que querem comprar o seu curso. Entende que são públicos diferentes? Uma pessoa está indo para fazer os cílios e outra está indo para comprar o seu curso, tá? Então, em um perfil, que é o da extensão de cílios, você vai ali mostrar suas clientes lindas, maravilhosas, vai mostrar o feedback dessas clientes, vai mostrar dicas de higienização, vai mostrar que quando você vai para o mar, você pode mergulhar, que não dá nada, que você vai continuar com seus cílios intactos. No perfil de cursos, inclusive, que deve ser o seu perfil pessoal, é onde você vai mostrar a sua rotina, onde você vai falar coisas mais técnicas, por exemplo, como fazer o mapping, né, o mapeamento de um olho gatinho, como aumentar um olho, como diminuir um olho, né, tudo isso é técnica, você está explicando sobre a técnica, entende? O cliente ele não quer saber sobre isso, né, quem quer saber sobre isso é quem vai fazer seu curso, né, quem está pensando, opa, será que eu faço curso com essa pessoa? Será que ela é boa mesmo? Entende? Você vai mostrar ali sua rotina, tudo que você conquistou através do seu trabalho. Viu como é diferente o tipo de conteúdo? Quem faz isso muito bem, inclusive, é a Natália Beauty, né? Eu falo Natália Beauty, que é o perfil dela, onde ela coloca os procedimentos, e ela tem também o perfil dela, Natália, né? No perfil Natália, ela coloca as conquistas dela, ela mostra ela ali mostrando a rotina dela dentro do trabalho dela, ela mostra as palestras, os podcasts que ela vai, tá? E isso é muito importante. Se você nunca viu esse perfil, vai lá para ver, tá? Que ela separa muito bem isso, tá? Lá no dela mesmo ela coloca frases motivacionais e isso é muito legal, tá? Enfim, né? Então a dica para você hoje é: se você só faz uma coisa, se você só tem uma persona, um público-alvo, você não precisa separar. Já coloca aí diretamente no seu perfil único, pessoal, tá? As pessoas, inclusive, elas gostam mais de ver a sua vida do que de ver os procedimentos que você faz, de ver os cursos que você dá. Então, para a gente aumentar esse engajamento, ajudar nesse engajamento do nosso perfil, a gente une os dois, né? Mostrando a nossa rotina e mostrando o que a gente faz. Mas se você tem dois públicos-alvos, duas personas diferentes, né? Muito diferentes, distintas, com interesses distintos, o legal é que você separe os dois perfis, tá? Para que você mostre em um as conquistas, como eu falei, se você dá cursos, por exemplo, as conquistas, sua rotina, o que te fez chegar onde você está, e em outro, você poste realmente só para quem tem interesse de estar ali para fazer o procedimento com você, se você é da área da beleza, né? Geralmente, o que eu indicaria seria não separar os perfis, né? Porque, primeiro, é o mais fácil. Segundo, as pessoas engajam mais com a sua vida do que com o que você tem a vender. Mas você precisa, antes de ter números altos de engajamento, você precisa saber mensurar quem está ali para fazer o procedimento, quem está ali para fazer o curso, né? Quem está ali para A, quem está ali para B, entende? Não tem como você fazer essa comunicação com os dois públicos. E um dia fica bagunçado isso, entende? Um dia você vai ali falar sobre faça a higienização dos seus cílios, e no outro você vai falar como construir um olho gatinho. Entende que é diferente o tipo de conteúdo? Inclusive, quando você está com esses dois perfis unidos, com duas personas diferentes, com dois públicos-alvos diferentes, a tendência é acontecer o quê? Um desses dois parar de seguir, né? E aí pode acontecer o problema que eu falei. Você não vender nem para A e nem para B, né? Nem vende para curso, nem vende para
para procedimento, porque a pessoa não sabe o que você está vendendo mais. Então, para separar isso, para dividir, para deixar bem determinado, o ideal é você dividir aí esses dois perfis, se você tiver públicos-alvos e personas diferentes. Inclusive, agora eu vou explicar o porquê que eu utilizo tanto o público-alvo quanto a persona na minha estratégia. O público-alvo, eu gosto, né, de colocar ali aquele grupo de pessoas já para deixar preparado para os meus anúncios. Porque os anúncios hoje, eles fazem parte fundamentalmente da sua estratégia de marketing e de vendas das redes sociais. Infelizmente, não tem como viver sem eles. E é aí, né, que eu já deixo ali meu público-alvo, meu grupo de pessoas já separado para eu colocar lá nos meus anúncios, tá? Mas a persona eu utilizo especificamente lá para minha criação de conteúdo. É lá onde eu vou colocar as dores do meu cliente, lá onde eu vou colocar os desejos dele e afins, né, para eu poder ter a criatividade inesgotável de conteúdo. E agora eu vou explicar essa questão da criação da persona lá para ter o conteúdo inesgotável. O que acontece? Eu sou uma biomédica, vamos supor que eu sou uma biomédica, eu tô criando a minha persona. Eu sei que a minha persona ela é uma mulher, ela ganha R$5.000, ela é empresária, ela tem 35 anos, né, e uma das dores dela é não saber quais produtos utilizar no rosto para evitar o envelhecimento, tá? Então, qual é o tipo de conteúdo que eu posso colocar lá nas minhas redes sociais? Cuidados que as mulheres de mais de 35 anos não podem ficar sem. Essa é a minha capa do carrossel, tá? E aí depois eu venho com outro carrossel falando ali, ó, o que fazer em casa? Aí vem com as setinhas, né? Rotina de skincare, quais procedimentos usar? Depois eu venho, arrasta para o lado, outro carrossel com os procedimentos estéticos que essa pessoa não pode ficar sem, entendeu? E agora, para completar essa aula, eu vou te mostrar o link de um gerador de personas, tá bom? Olha que isso aqui é conteúdo, assim, que nem curso de marketing as pessoas não te dão, tá? Eu vou colocar esse gerador aqui na tela para você aprender como é que você vai mexer nele. O primeiro passo é você entrar aqui no geradordepersonas.com.br. Esse é um site da Rock Content, tá? E eu amo esse site. E aqui você vai criar a sua persona. Depois disso, eles te perguntam aqui o nome e o e-mail, porque é claro que eles já não são bobos, né? Já querem capturar aí minhas informações. Depois disso, eu clico em criar persona. E agora eu venho aqui criando. Eu vou criar como se fosse lá o da biomédica, tá? Agora você escolhe um rostinho, olha que legal. Eles deixam você até escolher o rosto da pessoa. Vou colocar aqui. Uma pessoa de mais ou menos uns 35 anos. Qual carinha que essa pessoa teria? Vou colocar essa aqui. Criança, adolescente, jovem, adulto, né? E lá a gente colocou 35 anos, então colocaria aqui, adulto. Onde a Gabriela vive? Qual a renda familiar? Qual é o nível educacional? Relacionamento, casado. O que eu posso escrever aqui sobre essa persona, né? Que ele mesmo já te dá o que você pode escrever. Seja criativo, mas não se esqueça de adicionar informações relevantes sobre a sua persona. O que motiva as decisões de sua persona, quais são seus interesses e hábitos. Qual a profissão? Posso colocar aqui. Onde ela trabalha? Vou colocar que ela trabalha para ela mesma, né? Na Gabriela Closet. Qual o tamanho da empresa? Pequena. Vamos falar que ela é uma microempreendedora individual.
colocar microempresa, né? Porque ganha 5 mil. Então, ela faz gerenciamento de time, de equipe nesse caso, né? Porque ela é uma empresa pequena, que é só ela. Como o trabalho de Gabriela é mensurado? Quais são os seus objetivos? Por exemplo, aqui, né? Quais são os principais dores e desafios vivenciados por Gabriela? Como a gente falou da história da biomédica, né? Lá, se fosse biomédico, qual seria a persona? Por exemplo, aqui, quais as principais dores dessa persona, né? É não conseguir aparecer por não estar se achando tão bonita. Quais são as redes sociais que ela usa? E aqui, ó, conheça a Gabriela, que é a sua persona, tá vendo? Você pode até compartilhar mais informações se você quiser. Se você não quiser, você pode fazer o download aqui. Isso aqui é importante você ter. Por quê? O que você vai fazer nesse momento? Você vai analisar e como você mesmo já colocou aqui, ó, não conseguir aparecer, né, que é um desafio para essa pessoa. Só que ela tem o objetivo de se mostrar como a melhor marca de roupas. Então, consequentemente, ela precisa aparecer. Só que se ela não tá se achando bonita, ela não vai aparecer e não vai ser a melhor marca de roupas. Então, você pode realmente tocar nessa ferida quando você for fazer um anúncio. Você pode falar... Se você não está se sentindo tão bonito para aparecer nos seus anúncios, você acha que falta dar aquele up no seu rosto, né? Melhorar a aparência dos seus pés de galinha ali, das suas marcas de expressão, das suas rugas, entre em contato comigo que eu tenho uma proposta irrecusável para você. Entende? Como você vai, depois da montagem da persona, você vai conseguindo criar conteúdos. O princípio de tudo é a persona, a criação da persona e do público-alvo. Conhecer com quem é que você está falando. Eu tenho certeza aqui que essa aula, ela está sendo o terror de todo criador de conteúdo. Porque as pessoas devem estar falando assim, meu Deus, essa menina é louca, dando esse tanto de conteúdo gratuito. Mas, né, se você assistiu essa aula até aqui, você deve estar assim, meu Deus, que tanto de coisa é esse que eu tenho que fazer? Mas não, cria seu público-alvo, sua persona. Depois você vai lá para a linha editorial, calendário editorial e, de fato, o conteúdo que foi o que eu deixei aqui, né? Um exemplo até de carrossel aí para você. Como eu já falei em outras aulas aqui, né? A criatividade, ela é algo que é aprendida e a fonte inesgotável, né? O princípio de uma fonte inesgotável de conteúdo é realmente conhecer o seu público-alvo e a sua persona, tá? Monta os dois e a sua estratégia, ela vai ficar completa. Seus conteúdos, eles vão ficar mais completos. Você vai saber o que falar para aquele público. E você já entendeu quem é ele, quais são as dores dele, quais são os desejos dele, onde ele quer chegar, o que ele quer alcançar, entendeu? Então, né, eu espero que você tenha gostado dessa aula e um beijo e até a próxima.